Amigos, voltamos agora para falar sobre a organização textual. Algumas bancas chamam por apresentação, outras apresentação e estrutura textual, outras apresentação e organização textual, mas o que você tem de entender é que tem a ver com a estética do texto, respeito a margens, parágrafos, rasura, legibilidade, entre outros aspectos. Beleza? Vamos dar uma olhada como isso vai funcionar no texto. Note, nós temos aí uma folha de redação com 10 linhas só para a gente fazer aqui os nossos exemplos, né? Você tem uma margem esquerda. Se você nunca fez uma prova de concurso público, é importante que você saiba disso, né? Eu tenho uma margem esquerda e uma margem direita. Essa margem esquerda ela vem numerada lá, claro, com os números indicando aí o número da linha, beleza? Se você vai fazer uma prova com uma questão discursiva de 20 linhas, ela vai vir lá com 20 números diferentes e assim por diante. Primeira coisa, toda vez que você for iniciar um parágrafo, você vai fazer um recuo inicial. Toda vez. Esse recuo inicial, deixa eu colocar ele um pouquinho maior só para ficar mais proporcional aqui à minha folha, né? Esse recuo inicial, ele vai ter ali, pessoal, entre 1,5 a 2,5 centímetros. A 2,5 centímetros. Bom, basta que você faça isso daqui. Você pode fazer mais ou menos isso, pegar o dedo indicador e o dedo médio e fazer essa medida aqui de acordo com a margem, beleza? Se você nunca fez uma redação de concurso público. Mantenha esses parágrafos todos alinhados, isso é muito importante. Tem banca que vai tirar pontos se você manter esses caras aí, se você mantiver esses caras aí desalinhados. Então, por favor, mantenha-os alinhados. Tranquilo? Isso quer dizer o seguinte, ó, uma mesma linha. Tranquilo? Bom, esse recuo inicial você só faz quando você for iniciar um parágrafo. Dentro do parágrafo ali, todas as informações vão juntas e tal, passou para um próximo parágrafo, você faz o recuo inicial. Então vamos supor que você tivesse lá no seu texto falando da LRF, falando da Constituição Federal, você vai lá, a Lei de Responsabilidade Vamos simular aqui o que você vai ter na prova, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu em seu artigo. Note, olha só, tem gente que vem e faz exatamente isso que eu fiz aqui. Se tiver de vermelho é porque está errado. Isso aqui vai representar um erro, porque você foi além da margem. Dixon, mas eu fui só um pouquinho além da margem. Não interessa. Você tem de ficar dentro dos espaços delimitados aqui. Tranquilo? Então, se você vai lá, ó, separa, não cabe tudo, vem para cá. Estabelece. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber quando você for respeitar as margens é margem direita, essa aqui, ó. Essa aqui. Beleza? Margem direita. Você vai vir o mais próximo possível dessa margem direita, o mais próximo mesmo. Dixon, mas eu tenho de terminar exatamente rente ali à margem direita? Pessoal, na margem direita você não é obrigado a vir até realmente o finzinho dela ali. Você é obrigado a vir o mais próximo possível. Por quê? Porque se não cabe a sílaba que vem na sequência, você pode deixar um espaçozinho ali. Mas não pode ser um espaço grande que caiba a próxima sílaba ou a próxima palavra que vem ali, da mesma ou de outra palavra, né? Você tem de fazer respeitando ali, vindo o mais próximo possível. Na margem direita é isso. E na margem esquerda? Na margem esquerda não. Na margem esquerda você vai rente mesmo. Não existe isso de vir o mais próximo possível na margem esquerda, não. Você vem próximo mesmo, bem rente. Dá uma olhada aqui. O que o Dixon está falando? O Dixon está falando isso aqui, ó. Vamos supor que você vá separar a palavra Brasil. Tá vendo aqui, ó? Brasil. Olha só na margem esquerda aqui, ó. Olha só como eu deixei bem próximo, tá vendo? Se eu fizesse isso daqui, se eu separasse a palavra Brasil e deixasse um espaço grande aqui, isso aqui estaria errado. Ó, em vermelho é porque está errado. Olha o espaço que eu deixei aqui na margem esquerda, tá vendo? Eu não posso fazer isso. Isso aqui estaria errado, representaria um erro. Beleza? Dixon, separa aí para mim então essa palavra Brasil. Você separou. Quer dizer que eu poderia separar assim, ó. Tá vendo aqui que ficou um espaço, ó, nessa linha de número 6? Zil. Poderia ficar assim? Poderia. Sabe por quê?
Porque aqui não cabe, ó, vamos supor que eu tivesse aqui ó, na mesma, mais ou menos do mesmo jeito, né? Aqui não cabe a sílaba zil. Se eu fosse colocar a sílaba zil, ia passar, tá vendo? Então, não caberia. Nesse caso aqui, ó, não caberia, nessa linha de cima, não caberia. Por isso que a gente manteve, eu posso separar aqui sem o menor problema. Então, isso aqui está certo. Ainda que nós tenhamos um espaçozinho aqui, como você percebeu, ó. Olha o espaço que eu tenho aqui, olha o espaço que eu tenho aqui. Tá vendo? Beleza? Então, eu não sou obrigado a vir tão rente assim, na margem direita, mas eu tenho que vir o mais próximo possível. Professor, mas se eu estiver chegando próximo à margem, e eu espichar um pouquinho a minha letra, né? Eu alongar um pouquinho a minha letra, ou atachar a minha letra, isso vai ser considerado um erro? Não, não vai. Dá uma olhada lá. Você poderia fazer muito bem isso aqui. Você está escrevendo aqui obrar, aí você vem, ó, diminui um pouco aqui para caber tudo aqui. Não tem problema nenhum. A gente não vai marcar erro disso aqui. Tá vendo que o zil ficou meio espremido aqui? A gente não vai marcar erro em razão disso. Beleza? A mesma coisa se você quiser, eu não quero finalizar aqui, eu quero abrir um pouco a minha letra, eu quero espaçar um pouco ela para caber a palavra Brasil ali. Não tem problema nenhum. Se você faz isso 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes aí no seu texto, isso não vai representar problema. A gente não está atrás disso aqui no texto. Isso não representa problema. Tranquilo? Eu vou te mostrar várias redações que já foram corrigidas pelas bancas exatamente desse jeito. Então não tem problema algum. E o traço separador, o traço translineador? Eu vi que você colocou na mesma linha, Dixon. Ele poderia ser na linha de baixo? Dá uma olhada. Poderia. Se você viesse e fizesse isso aqui, ó. Você vai lá, aí ó, eu diminuí para caber essa sílaba aqui, tá vendo? E aí não coube o traço separador. O que você vai fazer? Você vai colocar o traço abaixo da linha, como eu coloquei aí, e você vem com a outra sílaba para cá, beleza? Não faça isso aqui, ó. Se ficar muito apertado, não coloque esse traço aqui na linha de cima, que ele vai parecer que ele faz parte da outra linha, tá entendendo? Não faça isso aqui. Não faça isso aqui, ó. Isso aqui está errado, se você fizer desse jeito. Tranquilo? Em verde aqui, corretíssimo isso, né? Não tem problema algum, sem o menor problema. Dixon, estou com uma dúvida. Quantas vezes eu posso separar palavras no meu texto? Quantas vezes de fato forem necessárias. Se você precisar separar várias, 20, 30, não tem problema nenhum, você vai poder separar. Traço translineador no mesmo texto, Dixon, eu posso apresentar no mesmo texto, na mesma linha e na linha de baixo, no mesmo texto? Sim, no mesmo texto não tem problema nenhum. Não quer dizer que você escolheu ali que vai ser na mesma linha, vai ter que ser no texto inteiro assim. Mas já peguei aula com outro professor, ele falou uma coisa diferente para mim, pode esquecer, faz exatamente desse jeito que eu falei para você. Tranquilo? Não se preocupa muito com isso, vai redigir o seu texto. O que deve reger a separação de sílabas no nosso texto? O que vai reger a separação silábica no nosso texto é a gramática. São as regras de translineação, são as regras de separação de sílabas. Note, Brasil, separei corretamente. Mas e se eu estou vindo aqui no meu texto e acontece isso aqui? Aí você coloca um S aqui, né? Eu não posso separar assim. Por quê? Porque a gramática não me permite. Então isso aqui, ó, não pode acontecer porque a separação silábica não está correta. Professor, mas e se por acaso no texto rolou essa história aí? Rolou essa história. Você vem, rasura a palavra, eu vou falar mais sobre rasura, não é o momento ainda, eu estou falando de translineação agora. Mas a única forma correta de você rasurar a palavra é desse jeito. Vem para cá e traz a palavra que você queria logo na sequência. Não precisa nem ser a mesma palavra. Tranquilo? Isso aqui está correto. Bom, continuando. O que vai reger a separação silábica é a gramática. Professor, mas eu estou fazendo lá a minha prova e aí eu estou falando, né, conforme a LRF, cujos objetivos, né, aí você está lá, conforme a LRF, vírgula, cujos objetivos, e aí você percebeu que nessa linha de número 6, Dixon, olha essa sílaba aí, Dixon,
Dá uma olhada nessa sílaba aí, tá vendo como é que ficou ali, ó, separei cujos, né? E aí não ficou uma sílaba muito agradável ali na linha de número 6. E aí eu tô de novo lá no meu texto, no mesmo texto você vai se referir a deputada, né? A deputada Dixon, olha esse termo que ficou na linha de número 9, né? Putada. Aí você vai falar sobre o anseio da sociedade. E aí na linha 10 ficou um seio solto ali. Resumidamente, pessoal, isso daí de acordo com o que eu falei para você, tá errado? Não. Separação silábica correta, separação silábica correta, separação silábica correta. Não tem como o examinador tirar pontos aqui. Então essa história de que não é interessante separar determinada palavra porque ela vai formar uma outra palavra com uma separação, ou na linha de baixo vai formar uma outra palavra, não existe isso não. Se a gramática estiver correta, não há problema nenhum. Se a regra de separação for respeitada, de translineação for respeitada, é isso aí. Corre para o seu texto e vai fazer o seu texto, não se preocupa muito com isso. Bacana? Separação silábica, essa aí é a história. Respeito às margens, essa aí é a história. Parágrafos, a história também é essa daí. Vamos de rasura. Falamos já sobre rasura, mas vamos supor que você está fazendo o seu texto lá e você errou. Aí você está lá falando, né, que o presidente, aí na verdade você queria se referir ao governo, né? Errei. Se eu errei, passa um traço horizontal ao meio na palavra. Olha aqui para mim. Eu não falei 2 traços, 3 traços, 4 traços, eu falei um único traço. Como eu fiz aí. Não é sublinhar, é ao meio da palavra. Traço horizontal ao meio da palavra é literalmente um risco. Você vai lá, riscou, vem e coloca o que você quiser na frente da palavra, não precisa ser a mesma palavra. Você percebeu o seguinte, que há uma ligação entre as informações que estão antes e as informações que estão depois. Note, nós corretores somos treinados para ignorar o que está sob o traço de rasura, está aqui, né? A gente ignora isso e a gente liga o que está antes do traço de rasura com o que está depois do traço de rasura. Aí você vai embora no seu texto. O governo implementou políticas no sentido e o texto correu lá com sentido e com coerência. Se houver sentido, se houver coesão, está valendo. Isso aí está certíssimo. Quantas vezes posso rasurar no texto? A gente não costuma dizer que há uma quantidade de palavras que você pode rasurar, né? A gente costuma dizer que você pode rasurar várias vezes no seu texto sem o menor problema. Por exemplo, o primeiro colocado do Banco Central, ele teve 17 rasuras no texto dele. Para você ter uma ideia, eu já vi provas com 20 rasuras diferentes. As bancas e o candidato ganharam nota máxima na parte de apresentação e, claro, na parte argumentativa. Isso não representa nenhum problema. Eu vou mostrar uma redação aqui para você que eu acho que ela tem 14 rasuras. Ela possui 14 rasuras ao todo. Isso não representa problema algum. Corre para o seu texto sem o menor problema. Tranquilo? Bom, em termos de rasura, eu acabei de falar para você como você faz para rasurar durante a elaboração do texto. Percebeu lá que você errou durante o processo de elaboração, riscou e vai para frente, vai embora, esquece o resto e vai fazer o seu texto. Mas e se você percebeu que errou, depois que você já está com o texto elaborado, o texto definitivo, ele está prontinho e você notou que possui um erro no texto? Esse mesmo erro aí, vamos supor que tivesse isso daí. Você está falando lá, você ia se referir, por exemplo, ao governo. E aí você falou o voto implementou, porque nessa questão existia uma parte relacionada ao voto e você colocou o voto implementou políticas públicas a fim de combater a desigualdade social, né? E você foi lá, fez o seu texto. Só que você notou que nessa linha 3, quando você fez a revisão, já estava indo entregar para o fiscal a prova, você notou que nessa linha 3, putz, principalmente se você fizer sem rascunho e for direto para o texto definitivo. Coloquei voto e na verdade é governo. Na verdade é governo. E agora, deixo em branco, altero, vou lá e rezo para o examinador não achar isso no meu texto? Claro que não. O que você vai fazer é rasurar a palavra e escrever acima dessa palavra, mas dentro da mesma linha. Dá uma olhada lá.
Linha 3. Você risca o voto e escreve governo. O governo implementou, nós corretores. Nós vamos fazer essa ligação aqui, ó. É isso aqui que a gente vai fazer. O governo implementou políticas públicas, legal. Mas olha só, considerações acerca desse tipo de rasura. Essa rasura que eu acabei de fazer, que você já tem o texto definitivo pronto, você percebeu que há alguma coisa errada. Jamais você deixa alguma coisa errada no texto. Você vai lá e interfere no texto. Você vai lá, risca e escreve acima dentro da mesma linha. Mas note, isso é uma exceção. Não é para você sair fazendo isso em todos os textos. Quando a gente tem normalmente bancas como CESP, bancas como Cetro, Sesgran Rio, elas permitem esse tipo de rasura. As bancas não acham isso um erro de grafia, por exemplo. Outras bancas marcam como erro. Mas vamos lá. A dica para você é, ainda que a banca marque erro, é para você fazer exatamente isso que eu fiz aqui. Ainda que a banca marque erro. Se a banca for marcar erro, nesse caso, o que raramente acontece, mas acontece, tem examinador que é bem rigoroso. Quando você faz isso uma vez, os examinadores não costumam marcar erro. Mas quando você faz mais de uma vez, aí com certeza isso vai acontecer. Ainda que ele marque erro, é melhor que ele marque esse erro gramatical do que, na verdade, um erro de coesão, ou de clareza, ou de coerência. Na verdade, é um erro de sentido. Porque se você deixa errado, vai ficar: o voto implementou políticas públicas a fim. O voto não implementa nada. Na verdade, é o governo que implementa, é o Estado, né, que vai implementar, e você estava se referindo ao governo, aí você se referia ao voto. Ou seja, não há sentido. Se você deixar errado, vai ser pior para você. Ainda que ele marque erro, olha a inteligência por trás do negócio. Ainda que ele marque erro, vai ser melhor que ele marque um erro gramatical que ele marcar um erro da parte argumentativa, uma parte de coesão, de coerência, de sentido, de lógica. Concorda que faltaria sentido, faltaria lógica? Não deixe qualquer coisa errada no seu texto. Percebeu que está errado, vai lá e altera, ainda que você já tenha feito o texto definitivo. Tranquilo? Beleza? Vou te mostrar textos assim também. Adiante. Vamos lá. Fazendo o nosso texto aí, falamos de rasura, né? Ah, posso rasurar uma palavra na frente da outra? Pode ser o menor problema. Se você quisesse, aqui ficou políticas públicos, né? Então, ó, poderia rasurar aqui e colocar acima. Mas se não fosse políticas públicas, eu quisesse, por exemplo, falar o governo implementou ações de controle. Claro que não é para você fazer a Bíblia aqui, hein? Isso aqui é uma exceção. Poderia ocorrer? Poderia. Em vez de políticas públicas, ações de controle. Mas lembre-se, isso é uma exceção. Não é para você escrever um mundo de coisa. Eu vou rasurar várias linhas, né? Primeira coisa, posso rasurar uma linha inteira na prova? Pode. Dá uma olhada. Supor que você tivesse redigido, vamos aqui, ó, essa linha inteira, linha de número 1. Eu posso rasurar a linha inteira, assim, desse jeito que eu estou fazendo. Eu, por exemplo, na prova da CGU, rasurei uma linha inteira. Na verdade, eu rasurei um parágrafo inteiro, com 4 linhas. 4 linhas, sem o menor problema. Isso não está errado. Você pode rasurar palavra ou palavra, ou pode rasurar a linha inteira, do jeito que eu fiz aí. Beleza? Isso para qualquer banca? Para qualquer banca. Para qualquer banca. Isso não representa um problema na sua prova. Vou te mostrar algumas redações aqui. Beleza? Dixon, e o que é considerado uma linha efetivamente escrita? A gente tem um mínimo lá de linhas, conforme você falou, que a gente vai apresentar os textos aqui no curso Direto ao Ponto, de Carreiras Fiscais. Na minha prova também vou apresentar um mínimo, conforme você colocou aí para mim. Se for uma redação de 30 linhas, é entre 25 e 30. Se for uma redação de 60, é entre 45 e 60 linhas. Beleza. Mas o que é considerado uma linha efetivamente escrita? O que eu tenho de fazer na linha para que a linha seja considerada uma linha efetivamente escrita? Pessoal, isso varia de banca para banca, mas não existe essa história de você ter de ir até o meio da linha. Isso não existe em concurso público. Bom, dá uma olhada aqui. Vamos supor que você tenha de separar a palavra Brasil, como a gente fez ali. O Brasil. E aí ficou só uma sílabazinha aqui e você foi adiante, né? Nesse contexto, entende-se que a transparência, aí você vai lá, prossegue no seu texto, que a transparência prossegue no seu texto. E aí você notou
que nessa linha de número 2 nós temos aí somente uma única sílaba. Professor, e se eu tivesse uma única palavra? Nessa linha de número 5, Brasil, você colocou uma sílaba só. Se fosse uma única palavra, vamos lá, primeira coisa, isso depende de banca para banca. As bancas determinam no edital o que vai ser considerado uma linha efetivamente escrita. Em regra, pessoal, para a maioria das bancas, qualquer coisa que você deixar em uma linha é uma linha efetivamente escrita. Dixon, sério, para o CESP, isso aqui vai ser uma linha efetivamente escrita? Sim, linha efetivamente escrita. Isso aqui vai ser uma linha efetivamente escrita para ESAF? Sim. Isso aqui vai ser uma linha efetivamente escrita para FCC? Sim. Sério? Sério. Agora, IADES e FGV, isso depende do edital. Vou colocar aqui em outra cor. IADES e FCC, vamos colocar aqui nessa cor. IADES e FCC. Para isso aqui ser considerado uma linha efetivamente escrita, você vai ter de avaliar o edital. Depende. Depende do que está disposto no edital. Depende. Normalmente são 2 palavras para essas bancas. Normalmente. As bancas mudam, cara, de acordo com o edital. Normalmente são 2 palavras, pelo menos em uma linha. Beleza? Para que essa linha seja considerada uma linha efetivamente escrita. O IADES coloca isso no edital. No edital do BRB deste ano de 2019, não a prova que já ocorreu, no edital do BRB o IADES foi lá e colocou que era pelo menos uma única palavra. No edital de 2018 da Polícia Militar, o IADES colocou que eram pelo menos 2 palavras, que você tinha de colocar pelo menos 2 palavras. Então, assim, isso varia de edital para edital. E a FGV? A FGV normalmente coloca nos editais dela que é pelo menos 2 palavras para ser considerada uma linha efetivamente escrita. Quando for assim, edital do IADES ou da FGV, vai lá e dá uma olhada no que o edital dispõe. CESP, ESAF, FCC, como eu falei para você, de uma forma geral é isso que eu falei, eles nem colocam isso no edital, mas é qualquer coisa que você deixar na linha, ainda que seja uma sílaba, beleza? Vai ser linha efetivamente escrita, tranquilo? No caso do IADES e da FGV, note bem, eles desconsideram preposições, conjunções, artigos, beleza? Isso normalmente é desconsiderado como palavra. E aí vai contar substantivo, verbo, adjetivo, entre outros elementos. Legal? Bom, adiante. Falamos bastante sobre a apresentação. É importante que a gente note o seguinte. Falamos sobre rasura, falamos sobre parágrafos, né? Sobre margens. E é importante que você note também o seguinte. Quando a gente estiver falando de apresentação, lembre-se sempre de obedecer o mínimo de linhas. Por quê? Se você foi lá e fez, a prova era de no mínimo 20 linhas, e fez somente 19 linhas, ou fez, por exemplo, 20 linhas, mas você rasurou uma linha 3 inteira, e aqui você terminou, né? É o desejo da sociedade. Aqui ficou só da sociedade. Ponto. Nesse texto, você não tem 20 linhas. Na verdade, o TL, que é o total de linhas efetivamente escritas, aqui vai ser 19 linhas. Tranquilo? Agora, se você rasurou quase a linha inteira, mas você deixou, por exemplo, qualquer que seja a coisa aqui, uma palavra, entende-se que o resultado, você deixou só o resultado, né? Esperado será, e aí você deixou só esse resultado ali. Isso vai ser considerado uma linha efetivamente escrita. Essa linha de número 3 vai ser considerada uma linha efetivamente escrita. Claro, se for para o IADES, se for para a FGV, aí você vê o edital lá, o que o edital dispuser, você vai ter de obedecer aqui. Se você deixou o resultado, o é artigo, aí para o IADES e para a FGV, não vai funcionar como linha efetivamente escrita. Somente resultado é considerado palavra ali e você deixou uma palavra. Se o edital falar que são pelo menos 2, essa linha não vai ser considerada linha efetivamente escrita. Então, para fugir desse problema, por isso que eu já coloco aqueles mínimos lá que são estabelecidos por mim, que o edital não fala.
Se for uma redação de 30 linhas, entre 25 e 30, um estudo de caso, entre 25 e 30. Se for uma redação de 60, entre 45 e 60. Se for uma questão discursiva com 20 linhas, entre 15 a 20 linhas, beleza? Então já existe uma inteligência por trás disso aqui, de quem já fez várias provas, né? E também de quem já orientou inúmeros candidatos nessas provas, e a gente precisava de décimos muitas vezes para passar a outros candidatos, e a gente conseguiu exatamente obedecendo a esses critérios que eu acabei de falar para você. Bom, finalizamos aqui essa parte de apresentação, falta a gente falar sobre letra, mas aí a gente vai falar num outro vídeo. Tchau!